Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar a correção do capítulo 6, o Oriente, Índia, China e Japão. E nós vamos começar pela página 33, interpretando documentos, ok? Então vocês tinham que ler o texto, leia o texto sobre as navegações promovidas por chineses do século XV. Aí vocês teriam que ler esse texto e, com base nesse texto, vocês iriam responder embaixo. Então vamos lá para a resposta. Quem foi Zheng He e qual foi seu grande feito? Ele foi um almirante chinês que liderou 7 grandes armadas da China em direção a locais distantes do Oceano Índico. Com suas numerosas embarcações, chegou à Indonésia, ao Sri Lanka, à Índia, ao Golfo Pérsico, ao Mar Vermelho e à África Ocidental. Está aqui no texto, no terceiro parágrafo, começa no terceiro parágrafo, então está bem aqui no texto, ok? 2. O texto aponta uma diferença entre as viagens do explorador Zheng He e as dos exploradores europeus. Qual é e o que motivaria essa diferença? A diferença era que os portugueses não estavam interessados em apenas conhecer outras localidades, povos e culturas, como ocorria com os chineses, estimulados por interesse econômicos e religiosos. Os portugueses, eles almejavam dominar ou ao menos submeter aos seus interesses, quer dizer, as regiões em que aportavam. Na realidade, no caso aqui dos portugueses, eles não queriam só as riquezas, eles queriam também dominar aquela área, e aí ele passa a ter um lucro muito maior, porque é diferente de você comprar uma mercadoria e essa mercadoria você levar para o seu país e fazer comércio. Outra coisa é quando você domina aquela localização e acaba pegando as coisas sem ter que pagar nada por elas. Aí você carrega e o seu lucro é de 100%, só tira os gastos da viagem, ok? Então essa é a correção da página 33. Agora nós vamos começar a correção da página 35. Troca de ideias. E o que já conquistei. Você já parou para pensar que na China e no Japão, lugares do outro lado do planeta, existem pessoas que também falam a língua portuguesa? Em sua opinião, qual foi a importância da expansão marítima europeia para a difusão do idioma português? Anote suas conclusões no caderno. Essa atividade dá para vocês saberem por que as pessoas em determinados lugares falam nosso idioma e naquele período que era bem mais complicado, né? Não tinha uma escola de idiomas como nós temos hoje. Na realidade, essa troca de cultura, quando você vai em busca de um novo povo, de uma nova cultura, você também acaba aprendendo o idioma dele. Não só o idioma, como seus hábitos. E isso acontecia muito naquele período. Eles acabavam saindo do seu território, conquistando outros e acabavam aprendendo a língua. E quando eles voltavam para o seu país de origem, muitos ensinavam a outras pessoas e outros ficava para ele essa cultura. Mas na maioria das vezes era dessa forma que eles acabavam aprendendo a falar os outros idiomas. O que já conquistei? 1. Explique por que a Ásia é um continente com muitas histórias. A Ásia é um continente com muitas histórias, pois nele há povos, religiões, culturas e geografia muito diversas. Quer dizer, há vários povos na Ásia
com culturas totalmente diferentes uma da outra. 2. No caça-palavras abaixo, encontre o nome de um rio importante para o desenvolvimento da sociedade indiana e de um rio importante para o desenvolvimento da sociedade chinesa e circule-o. Então, aqui nós estudamos isso lá atrás, o nome do rio mais importante. Lembra da Índia, que ela vem do rio Indo, que deu origem ao nome Índia. E o amarelo. Então, aqui no caça-palavra, vocês vão encontrar o quê? Amarelo e Indo. Observe a figura e responda as questões. Essa imagem representa a fabricação de um importante produto chinês. Que produto é esse? Vocês estão vendo na imagem, olha, aqui, tem um monte de casulo. Essa seda é natural, é feita pelo bicho da seda. Então, esses casulos representam o quê? A fabricação da seda. Qual é a resposta? Que produto é esse? Seda. Na B, qual foi a importância da fabricação e do comércio desse produto para os povos orientais e ocidentais entre os séculos XV e XVII? A construção da Rota da Seda, em que se praticavam o comércio da seda e especiarias e o intercâmbio entre as culturas ocidentais e orientais. Quer dizer, além da construção dessa Rota da Seda, as culturas também foram trocadas, tanto orientais como ocidentais. Então tem uma importância muito grande essa Rota da Seda. Aliás, ela foi protegida também por muito tempo, tinha os guardiões dessa rota, ok? 4. A divisão da sociedade indiana, ela baseava-se no sistema de castas. Lembra que eu falei que até o século XX ainda tinha o sistema de casta na Índia? Quem nasceu na casta de comerciante só podia ser comerciante e se casar com comerciante. Quem nasceu na classe dos nobres só podia ser da classe dos nobres. E assim por diante. Como os indianos a justificavam? Desculpa, gente. A divisão em castas foi criada pelos indianos a partir de uma visão religiosa, baseada no hinduísmo e na ideia de desigualdade entre as pessoas. Quer dizer, no século XX, isso bem nos meados do século XX, isso já não mais ocorre. Mas mesmo assim, lá na Índia, ainda eles seguem o sistema de casta, mesmo sendo proibido, viu, pessoal? B. Preencha o quadro abaixo com os cargos ocupados pelos indivíduos de cada uma das castas e suas funções. Grupo social, os brahmanes. Os brahmanes, quais eram os cargos que ocupavam? Eles eram os sábios, os sacerdotes e professores. Funções, eram incumbidos da orientação espiritual e do aconselhamento aos governantes. Os chátrias, eles eram guerreiros, eram encarregados de manter a ordem política e garantir a proteção social. Os vaixás, comerciantes, artesãos e grandes proprietários de terras. Eles eram responsáveis pela economia da sociedade. Os sudras, trabalhadores braçais, deveriam seguir os desígnios das outras 3 classes superiores a eles. Olha, para vocês terem uma ideia, os sudras, eles tinham que fazer até um gesto de abaixar a cabeça quando as outras classes passavam. Olha o absurdo, mas que ainda na Índia, até os dias de hoje, ainda não está muito bem definido. Mesmo sendo proibido, eles ainda fazem, viu, pessoal? A 5. Preencha o esquema a seguir com os nomes dos grupos sociais existentes no Japão medieval, considerando-se as respectivas funções. Então, eram propriedades de terra, shoguns. Em troca de moradia e de proteção, faziam trabalhos gratuitos, servos camponeses.
Eram guerreiros que protegiam as terras dos senhores, os samurais, que aliás muito falado no Japão até os dias de hoje, e de muito orgulho para a nação. 6. Sobre o contato entre portugueses e asiáticos, assinale V para verdadeira as afirmações verdadeiras e com F as falsas. O A. Denomina-se Índias a região que era habitada pelos povos nativos da Índia atual? Falso, gente. Não é verdadeiro, porque não era assim, até porque era de uma outra forma de visão antiga. A B. Os portugueses chegaram às Índias no ano de 1498, por meio da viagem de Vasco da Gama. A gente já falou sobre isso e é verdadeira. C. A cidade de Calicut foi colonizada pelos portugueses e tornou-se um importante centro comercial indiano. Verdadeiro ou falso? Falso. Letra D. A língua portuguesa é falada em alguns lugares da Índia e da China até os dias atuais. Verdadeiro. E. A cidade de Nagasaki, no Japão, foi colonizada por missionários jesuítas. Verdadeiro. Então, assim, olha, nós terminamos a correção desse capítulo 6. E na próxima aula, nós vamos estar falando do capítulo 7, a América e seus povos. Ok? Tchau!